Josimar me ligou falando dessa ideia de fazer esse encontro de presbíteros. Eu gostei muito da ideia. E quando ele me convidou para falar, eu disse, puxa vida, tanta gente melhor e mais capacitada poderá falar nesse encontro. Aí ele disse, não, estamos querendo trazer pessoas que podem dizer o que o presbítero pode fazer na sociedade. Aí eu me lembrei que eu tenho 42 anos de presbiterato. O pastor da minha igreja tem 40 anos de idade. Então eu tenho mais tempo de presbítero do que ele tem de idade. E quando eu vi ontem e hoje, o presbítero Solano falando da importância do presbítero na igreja presbiteriana, na estrutura da igreja, olha pessoal, eu fiquei vendo que nós, presbíteros, temos uma responsabilidade muito grande. Já designada por Deus, Paulo colocando, nós somos a base da igreja. Nós somos a base da igreja presbiteriana. E é nosso conselho lá na igreja presbiteriana Nova Jerusalém, uma igreja relativamente nova, nós já temos 20 anos, temos trabalhado junto com os nossos pastores. Estamos já no 4º ou 5º pastor, mas temos sido aquele esteio, aquele apoio, aquela estrutura que o pastor sabe que pode confiar. Nós, apenas para colocar uma novidade que vocês podem usar na igreja de vocês, nosso conselho se reúne semanalmente, na hora do almoço, toda segunda-feira. Cada presbítero paga o seu almoço e nós pagamos o almoço dos pastores. Nós somos 6 pastores, somos 4 pastores e 6 presbíteros. E mesmo quando não tem pauta, nós nos reunimos. Nós nos reunimos porque nós estamos ali nos pastoreando também. E quando tem pauta, a pauta é levada a efeito na própria reunião, durante o almoço. Isso foi uma coisa que foi implantada por o pastor Ricardo há alguns anos atrás na nossa igreja, ele não está mais conosco, e que tem sido muito salutar. É uma dica que eu quero dar para vocês. Bem, o tema que nos foi dado, para mim, para o Josimar, para o Maurício, que não pôde estar presente, para o senador, é fazendo a diferença na sociedade contemporânea. Aí eu pensei e conversei que nós iríamos falar em 3 assuntos diferentes dentro desse tema. Um seria o que o presbítero pode fazer na sociedade como um chefe de família, como um marido, como um pai. Eu ficaria com esse tema. O Josimar vai falar sobre o que o presbítero pode fazer no seio da sociedade como um empresário. E o nosso senador iria falar o que o presbítero poderia fazer no seio da sociedade como um homem público. Esse tema que eu escolhi, para mim, que é sobre a família, é muito importante, meus irmãos, porque a família é a base da sociedade. Se nós não fazemos diferença como chefe de família, nós não vamos fazer diferença como na sociedade. Jesus disse uma frase, que todos nós conhecemos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Um grande líder cristão do século passado americano, ele disse, e eu acho que parafraseando, ou se baseando nessa frase de Jesus, ele disse, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Isso foi dito por David McKay. Ele foi presidente da Igreja dos Mormons. Eu sou diretor de uma faculdade lá em Fortaleza, na FACET, Faculdade 7 de Setembro, e eu tenho falado algumas vezes na solenidade de graduação essa frase. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar.
O que é sucesso? O que nós procuramos hoje? O que a sociedade hoje procura? Procura o sucesso através do dinheiro, através do poder, através da fama, através de um cargo importante. Mas o verdadeiro sucesso, meus irmãos, está em você ser um cidadão que faz diferença no mundo. Eu trabalhei durante muito tempo lá em Fortaleza com um empresário de sucesso. Na época, ele era um dos 50 maiores empresas do Brasil, era o Edson Queiroz. E um dia, conversando com ele, eu trabalhava diretamente com ele, que eu era diretor do grupo Edson Queiroz, ele disse: Ednilton, meus filhos cresceram e eu não os acompanhei. Eles hoje são homens e eu não os conheço. O que adiantou aquele sucesso? O que é aquele dinheiro? E ele tem que confessar para um colega de trabalho, para um subordinado, é verdade, que os filhos cresceram e ele não estava conhecendo os filhos. Hernandes Dias Lopes, eu estou lendo agora, eu e a Leninha, diariamente, aquela meditação diária que ele publicou. Ele, no mês de maio, fez a seleção de 31 famílias diferentes da Bíblia. Alguns companheiros aqui podem ter acompanhado isso. E lá ele falou Noé, Abraão, José, Jacó, Ló, Davi, Jesus. Várias famílias, daquelas 31. Quase a metade foram famílias que tiveram problemas sérios. Problemas que são modelos que estão na Bíblia. Meus amigos, Davi, o homem de acordo com o coração de Deus, que família que ele teve? Que família que ele construiu? Então, nós, como presbíteros, temos que, segundo o presbítero Solano falou ontem, como o perfil de presbítero é ter uma família que seja disciplinada, uma família que seja bem orientada. Então, pensando nisso, foi que eu fiz algumas coisas práticas, a minha vivência, minha e da Leninha, eu e a Leninha temos 47 anos de casados, que nós aplicamos e que eu vou tentar levar para vocês. Aqui a maioria dos presbíteros já estão naquela fase que já estão educando os netos, para vocês passarem para os filhos de vocês, para os netos de vocês. A base bíblica da família está lá desde Gênesis. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Salmo 127, 3 a 4 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Então, a base da família são os filhos. E a base, e é uma bênção de Deus, nós temos filhos. Agora, a Bíblia também nos dá a base na educação dos nossos filhos. Filhos, Efésios, todos nós conhecemos esse texto, muito conhecido. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro dos mandamentos com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É uma balança de dois pratos, como aquelas balanças antigas. Os filhos têm que respeitar os pais, mas os pais também não podem se exacerbar como pais e irritarem seus filhos. Provérbios, esse versículo todos nós conhecemos. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará deles. Essa preposição, no caminho, é muito forte.
Não está falando que você deve mostrar o caminho que ele deve andar. Vocês têm que caminhar junto com seu filho no caminho. Estar junto. Eu e Leninha temos 3 filhos. Henrique, Guilherme e Felipe. Todos adultos, casados. E nós procuramos viver juntos com eles. Eu sempre tive uma vida muito corrida, muitas atividades, mas 2 coisas eu procurava fazer. Primeiro, estar o maior tempo possível perto deles. E a segunda, conversar. Como era que eu fazia? Estar o maior tempo possível perto deles. Sempre que possível, nós almoçávamos juntos. Sempre que possível, tirávamos férias juntos. Sempre que possível, final de semana era juntos. Eu sempre dizia, final de semana, nem para casa da minha mãe eles iam. Final de semana tem que ser com o papai e com a mamãe. Não vai para casa de amigo. Se quiser trazer amigo para cá, pode trazer para casa. Mas final de semana tem que ser juntos com a gente. Também fazíamos o nosso culto doméstico. Quantas lares hoje ainda praticam o culto doméstico? Era um culto doméstico muito simples. Era um culto doméstico que a gente lia a Bíblia, um texto pequeno, não era texto longo. Um culto doméstico que nós orávamos, todos orávamos, segunda, quarta e sexta, tinha um grupo, terça e quinta era o outro, sábado era o outro, mas todos nós orávamos. E qual é o lar que tem mantido essa tradição, que era a tradição dos lares cristãos no passado, de manter o culto doméstico? É dentro da família que a gente estabelece a base para o crescimento da criança e do adolescente. Quais os nossos 5 pilares no seio da nossa família? Primeiro pilar, como não poderia deixar de ser, é o amor. O amor demonstrado pelas pequenas e pelas grandes ações. O amor demonstrado naquele abraço gostoso. O amor demonstrado naquele momento que você dá um beijo no filho. O amor demonstrado na hora que você está ajudando a fazer um dever de casa. O amor demonstrado quando você vai levar para o colégio, vai trazer do colégio. O amor demonstrado quando você respeita um erro dele e você orienta. Mesmo dentro do erro, você tem que demonstrar amor. O amor demonstrado quando você corrige. Mesmo quando você castiga, mas aquele castigo é revestido de amor, você está sabendo o que está fazendo para o futuro dele. O amor demonstrado quando você tem diálogo, quando você fala e ele ouve, mas também quando ele ouve, quando ele fala e você ouve. Na qualidade do relacionamento. Não é quantidade não, é qualidade. Porque às vezes você não tem muito tempo para passar com os seus filhos. Mas você, quando aquele tempo que você está com ele, é um tempo que você está em comunhão com ele. O diálogo, a delicadeza no diálogo, você saber conversar. Não pode ser grosseiro. Você tem que ser rígido, muitas vezes, mas sem perder a candura. Vida cristã era o segundo pilar, e que nós sempre mantivemos. Prioridades no seio da família. Primeiro Deus, depois o casal, um ao outro e depois os filhos. Às vezes a gente coloca isso, acontece mais, a maioria das vezes com as mulheres, quando nasce um filho, a mulher se dedica tanto ao filho que se esquece do marido. Ou o pai se dá muita atenção ao filho e esquece da mulher. Não existe família bem estruturada se o marido e a mulher não estiverem bem para poderem educar os filhos. E você tem que viver a instrução
que Deus nos ensina. Deus como Senhor, Deus como Pai, Deus como Criador e Deus como Salvador. São essas dimensões que a criança, que o adolescente, que o jovem tem que sempre saber que Deus tem que ter. E tudo isso baseado na Bíblia. Quando foi a última vez que no seu lar, na sua família, se abriu a Bíblia e leu a Bíblia junto? Quando foi a última vez que você disse, olha meu filho, só faça o que a Bíblia manda. Só pratique o que a Bíblia manda você fazer, como a nossa única regra de fé e prática. E colocar a Bíblia como centro de tudo que nos envolve. Terceiro pilar, respeito. Nós devemos dar liberdade à criança, mas devemos pedir respeito da criança. Nós devemos respeitar a criança, como ela também tem que nos respeitar. Cada criança é diferente um do outro. Na casa do meu pai, nós éramos 5, como os dedos da mão. Mas você veja que cada dedo é diferente um do outro. Nós temos 3 filhos, todos 3, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas cada um é diferente um do outro. Até na hora de você castigar, você tem que saber que um é diferente do outro. E precisa castigar. Os 3 lá em casa. O Henrique, a coisa que ele mais gostava era de computador. Então, os castigos que eu sabia que mexia com ele, era tirar o computador dele. O Guilherme era jogar bola. Então, o castigo que mexia com ele era tirar do futebol. E o Felipe eram os amigos. Então, o castigo que mexia com ele, que ele sentia que era para valer, é tirar da amizade, tirar do convívio com os amigos. Então, todos os 3 foram criados dessa maneira, sabendo que eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas que são pessoas diferentes. Agora, os adolescentes, principalmente, precisam da sua privacidade. Hoje está muito difícil você manter essa privacidade com a internet. Tem que ser uma privacidade vigiada. Nós temos que saber o que os nossos filhos estão tendo acesso à internet. A internet é uma ferramenta hoje fundamental, indispensável, você tem que usar em todas as áreas da sua vida. Um aluno chegou lá para o pai dele, lá no colégio, e disse assim, pai, para que eu preciso ir para o colégio, se tudo está no Google? Para que eu vou lá? Então, o Google é um instrumento, a internet é um instrumento muito importante para nós, mas tem que ser bem acompanhado. Você tem que dar privacidade, mas acompanhar. Nós devemos também aceitar e compreender a opinião deles. Não existe mais nos dias de hoje aquela imposição. É uma negociação. Dá muito mais trabalho. No tempo do meu pai era muito mais fácil. Ele dizer, faz isso, faz aquilo, não tinha como estrilar. No tempo dos meus filhos já ficou mais ou menos. Agora eu estou vendo os meus filhos educando as netas, só temos netas, são 6 netas, é uma negociação o tempo todo. É muito mais difícil você tentar convencer, você tentar dizer como tem que ser feito, sem ouvindo a opinião, mas dizendo o que tem que ser feito com limites. E tem aquela frase ali, limites com amor. Você tem que estabelecer limites, mesmo que não sejam aceitos a priori, mas tem que ser limites, e esses limites têm que ser dados com amor. Agora nós também, outro pilar é o da segurança. Isso tudo nós procuramos dar para nossos filhos. Um lar aconchegante, agradável,
que tenha ordem, que tenha tranquilidade, que tenha consistência em tudo que você diz. Você não pode uma vez dizer uma coisa aqui e amanhã já ter um comportamento diferente. Tem que saber que você é hoje, é amanhã, é depois. Ser pai é um sacerdócio. Todo dia eu dizer, às vezes, a mesma coisa. Não come com a boca aberta, não mastiga com a boca, fecha a boca quando está mastigando, pega, lava a mão antes de vir para a mesa. É um sacerdócio. Então, nós temos que praticar isso. Mas, o quinto pilar é o exemplo. Nós temos que ser os padrões para os nossos filhos. Eles têm que olhar para nós sabendo que você é o mesmo. Dentro de casa, no seu trabalho e na igreja. Muitas vezes nós, presbíteros, procuramos na igreja ser disciplinadores, ser o dono da verdade. E, infelizmente, eu presenciei isso, alguns colegas de presbiterato no passado. Eles eram, na igreja, uma coisa, e no lares deles era outra coisa totalmente diferente. E chega a esposa, chega o filho e diz, este homem que vocês veem aí na igreja é outro lá dentro de casa. Nós temos que dar não só o exemplo, mas orientar e visar a formação de bons hábitos da saúde. Nós somos orientadores interessados. Nós não somos exemplos perfeitos, mas nós temos que ser dedicados na demonstração do nosso amor. E temos que ter a compreensão de que as fases mudam, cada idade dos filhos. Ali eu coloquei 3 fases, da dependência total. A criança é pequena e depende totalmente da gente, do cuidado espiritual, do físico e emocional. Da outra fase é a interdependência, quando eles dependem e nós dependemos dele, onde existe uma liberdade relativa acompanhada. E depois tem a independência. Mas mesmo quando eles são totalmente independentes, a gente fica muito feliz quando eles recorrem a gente. Em 2008, o meu filho era vice-presidente de um banco em Nova York, e ele hoje já está no Brasil, trabalha num banco aqui no Brasil. E ele me ligou para discutir uma situação que o chefe dele, ele vice-presidente do banco, dos maiores bancos dos Estados Unidos, me ligou para discutir comigo uma situação que o chefe dele estava querendo que ele fizesse. E era contra os princípios dele e contra os princípios gerais do próprio banco. E ele pediu a minha opinião. E ele já sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele me consultou, só para saber que naquele momento, qualquer que fosse a situação, ele teria meu apoio. E ele era um homem já. Então, mesmo na fase da independência, os filhos da gente têm que ter a abertura para nos procurar. Em outra ocasião, meu filho mais velho, na decisão de um momento de mudar de carreira, de mudar de posicionamento na carreira, também me procurou. E nós trocamos ideias. Então, mesmo na independência, eles precisam saber que nós estamos à disposição. Em todas as fases, os pais devem acompanhar os filhos e têm a responsabilidade de interceder pela vida diante dele e diante dele de Deus. Nós oramos diariamente, citando individualmente, eu e Heleninha, pela vida dos nossos filhos, das nossas noras e das nossas netas. Acompanhamos, falamos quase diariamente. Hoje, só um dos filhos mora em Fortaleza, os outros 2 moram em São Paulo. Mas quase que diariamente, nós
falamos com eles, conversamos com eles. E o WhatsApp hoje nos ajuda muito também. Algumas orientações práticas. Tenham um só propósito. O que eu quero dizer, tenham um só propósito? É quando eu e a Leninha temos o mesmo propósito. Decidimos juntos, pensamos juntos. Nunca eu desautorizei uma decisão da Leninha, a Leninha nunca desautorizou uma decisão minha. Um ajuda o outro a perceber a necessidade da família. Até hoje a Leninha diz, Tom, você já falou com o fulano, ou com o Henrique, com o Guilherme, com o Felipe, sobre isso? Conversa com eles. Ela pensa que eles ouvem mais a mim do que a ela, mas ela fala mais forte do que eu. Sejam líderes espirituais dos filhos. É dentro da família da gente que nós devemos ser os líderes. E essa frase é interessante. Sejam bons sem ser bonzinhos. Às vezes, quando você quer ser bonzinho, você não está sendo bom. Você está tergiversando, você está abrindo mão de alguns princípios. É a minha família aí. Somos eu e a Leninha, 3 filhos, 2 bem carecas mesmo, o terceiro está ficando careca, e 6 netas. Aí eu tenho neto de tudo que é idade. Começa com 15 anos até uma de cola ali, que está com 3 anos. 3 noras. O Henrique é presbítero lá da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. O Guilherme é primo, porque ele frequenta a Igreja Batista lá em São Paulo. E o Felipe é por quem nós temos orado mais, porque ele está desigrejado. Faz quase 1 ano que ele não frequenta nenhuma igreja. Ele tem formação presbiteriana, é crente, ora, mas como casou com uma menina que não é crente, ainda nós oramos por ela, para a conversão dela, nós estamos orando para que ele encontre uma igreja lá em São Paulo que possa realmente se voltar a frequentar. Conclusão. Está ali essa frase ali. Nossa tarefa não é exibir uma família perfeita em nossa comunidade, mas permitir que ela seja uma família comum, lutando com problemas reais, e ainda assim, encontrando forças e sabedoria num Salvador amoroso e suficiente, que é Jesus Cristo. Muito obrigado.